A Bíblia é a palavra de Deus. As dúvidas e os questionamentos quanto à veracidade da palavra de Deus são as seguintes: será se a Bíblia na sua totalidade é realmente a palavra de Deus? Como posso acreditar que ela é toda inspirada por Deus, sendo que ela foi escrita por homens? E nós sabemos que os homens são falhos, e muitos são até enganadores. Isso sem falar que as religiões, cada uma interpreta de forma diferente. Com isso se cria muitas dúvidas. Eu vou crer exatamente em que e em quem? Em apenas um versículo, Jesus Cristo responde todas estas dúvidas. Mateus capítulo 22, versículo 29 está escrito: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A falta de conhecimento é a resposta. Embora, se formos considerar o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 3,16, ele diz que existem pontos difíceis nas Escrituras de entender. Neste caso, precisamos de pessoas preparadas, capacitadas para instruir estas que não conhecem a palavra de Deus. E não podemos esquecer do Espírito Santo, que estará auxiliando ambos, o ensinador e o aluno. Mas neste ensino, todas estas dúvidas e questionamentos, que na verdade são de muitas pessoas, podem ser resolvidos. Então preste bastante atenção. A Bíblia é a mais completa e incontestável revelação de Deus ao homem. Ela é digna de todo crédito ou aceitação, assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Principalmente pelos fatos nela comprovados através da história e da ciência. Muitas histórias e fatos nela relatados que eram tidos como ficção, mitos, lendas ou algo da criação humana, hoje a própria ciência, principalmente por meio da arqueologia, que trabalha com achados históricos, principalmente através de escavações, tem comprovado a realidade destes fatos e histórias. Entre elas, a história de Abraão, de Sodoma e Gomorra, do dilúvio, dos reis de Israel, a travessia do Mar Vermelho e muitas outras. E isso é incontestável, pois a mesma ciência que não acreditava, agora ela dá provas da veracidade da palavra de Deus. E outro fato simples e lógico: por mais que muitos digam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ninguém até agora pôde provar o contrário. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 escritores, todos inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus e nós sabemos que Deus é soberano e perfeito em tudo. Por isso, nela não há erro nem contradição. O que existem são passagens mal interpretadas por pessoas incapacitadas e outras passagens que a nossa mente limitada não consegue alcançar o perfeito entendimento ou revelação, pois está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Também existe o fato de muitas pessoas e religiões interpretarem a Bíblia ou algumas passagens visando seus próprios interesses. E os dois principais são ganhar seguidores e dinheiro. Muitos estão negociando as bênçãos de Deus e até a salvação. Por isso é importante que todos conheçam a Bíblia, pois nela encontramos respostas para tudo. E aquele que a conhece não se deixa enganar. Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 22, 29: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E em João capítulo 5, versículo 39, o próprio Jesus Cristo ainda fala: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E como o conhecimento de Deus não tem limites, ainda está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
O problema é que a maioria das pessoas conhece a Bíblia somente de ouvir falar e não através da leitura e do ensino direto. Isso sem falar que para ter o verdadeiro entendimento e discernimento da palavra, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a parte A. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem, por mais inteligente que ele seja, ele não pode entender com profundidade a palavra de Deus. Ele precisa do Espírito Santo, pois foi o Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, e somente ele pode dar o perfeito entendimento. Aliás, esta é uma de suas funções, ensinar e também testificar e revelar. Quero citar algumas passagens bíblicas que provam que a Bíblia na sua totalidade é de fato a palavra de Deus, que ela é fiel, pura, provada e digna de toda aceitação. Veja então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Salmo de número 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ou seja, Deus fala em sua palavra e o que ele fala se cumpre. Então ela é provada e comprovada. É como está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Salmo de número 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Agora preste bem atenção nessa passagem de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui fala toda a Escritura e não apenas parte. Toda aqui significa totalidade. Observe esta outra passagem em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, foi o homem que escreveu, mas guiado e inspirado pelo Espírito Santo. Não escreveu nada da sua própria vontade, mas da vontade de Deus. Agora eu quero lhe trazer uma curiosidade que poucos sabem. A primeira porção da palavra de Deus foi escrita pelo próprio Deus. Sabe qual foi? O Decálogo, ou os 10 mandamentos. Está escrito em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E em Êxodo capítulo 32, versículos 15 e 16 ainda está escrito: E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas, e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E Deus escreveu tanto na primeira vez como na segunda, pois as primeiras tábuas Moisés quebrou. Veja em Êxodo, capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Quero aproveitar e lhe fazer uma pergunta. Você conhece os 10 mandamentos conforme está escrito na palavra de Deus? Se não, é importante que conheça, pois é o maior e mais importante código de ética e de relacionamento do homem para com Deus e o próximo.
Talvez por isso o homem tentou mudá-lo várias vezes, principalmente para encobrir seus erros e interesses religiosos. Confira os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, de 3 a 17 e Deuteronômio capítulo 5, de 7 a 21. Se isso não foi suficiente, quero falar de algumas comprovações de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Observe e medite, pois isso que vou falar é só você raciocinar, pois é uma questão de lógica, raciocínio ou inteligência. Primeiro ponto. Segundo as pesquisas, cerca de 90% das profecias bíblicas já se cumpriram, mas com um detalhe: cumpriram-se integralmente, sem nenhuma falha. Por quê? É simples, porque todas tiveram suas origens em Deus. É como está escrito em Isaías capítulo 48, versículo 3. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. E em Romanos capítulo 9, versículo 28 está escrito: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, rápida e definitivamente. Fora da Bíblia, o mundo está cheio de falsos profetas, mas não houve um profeta sequer que teve suas profecias cumpridas de forma plena. Na verdade, a maioria das profecias nem se cumpriram. Na Bíblia é bem diferente, todas se cumpriram de forma plena. Segundo ponto, a Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos, e boa parte dos seus escritores viveram em épocas e lugares diferentes, e muitos não conheciam os escritos já existentes. Mesmo assim, há uma perfeita harmonia e nenhuma contradição. Em muitos casos, alguns repetem e até dão continuidade a determinadas profecias e histórias, mesmo sem ter conhecido as anteriores escritas pelos outros. E isso é humanamente impossível de se fazer, a não ser com ajuda, intervenção, direção e inspiração divina. Só Deus é capaz de algo desse tipo. Terceiro ponto. A escrita da Bíblia, ela foi iniciada cerca de 3.500 anos atrás por Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, e foi concluída cerca de 2.000 anos atrás pelo apóstolo João. Então a Bíblia é um livro antigo, e o mais impressionante é que os seus assuntos são atuais, como se tivessem sido escritos recentemente com base na nossa realidade cotidiana. E o mais importante, com respostas e soluções para todos os tipos de questões e problemas. Aí eu pergunto, existe outro livro com essas características ou este poder? Com certeza não. Quarto ponto, praticamente todas as constituições ou leis do planeta, todos os bons princípios, bons costumes e tradição têm como base a Bíblia Sagrada, ou a lei estabelecida por Deus em sua palavra. A exemplo, o casamento, o divórcio, as leis concernentes à herança, os princípios que regem a família, o bom relacionamento, a honra, as penalidades para os crimes cometidos e muito mais. Tudo isso tem como base ou foram extraídos da palavra de Deus. Qualquer um que conhecer a Bíblia vai chegar a esta conclusão. Quinto ponto, a Bíblia é o único livro que fala com autoridade, fidelidade e detalhes do princípio e do fim de todas as coisas. Sexto ponto, nenhum outro livro em seu teor possui poder para transformar vidas como a Bíblia. E isso é algo notório. Todos conhecem pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. E o grande detalhe, a Bíblia tem como tema central Jesus Cristo, o único nome no universo com poder para ressuscitar mortos, expulsar demônio, operar milagres de cura e outros sinais e maravilhas. Confira em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, Mateus capítulo 10, versículo 8, Lucas capítulo 10, versículo 19 e João capítulo 14, versículo 12. Sétimo ponto,
A Bíblia é o livro mais editado, mais vendido e traduzido do mundo. Da mesma forma que a Bíblia é o livro mais lido e amado do mundo, também é o mais rejeitado, temido e odiado. Foram muitas tentativas de destruí-la, mas ninguém jamais conseguiu, pois o próprio Deus falou: toda a carne, se referindo ao homem, é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 e 25. Creio que foi falado o suficiente para se entender que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. E isto foi comprovado tanto dentro da própria palavra como fora da palavra de Deus. Então receba essa palavra no seu coração. Se você tinha dúvida, agora tenha certeza, a Bíblia de fato é a palavra de Deus. E eu quero finalizar fazendo uma oração por sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor venha abrir o entendimento e dar discernimento, sabedoria e direção a estas pessoas que ouviram este estudo, para que eles possam aprender mais ainda, para que eles possam ter discernimento, revelação da Tua palavra e assim ter uma comunhão maior contigo. E cada uma destas pessoas possa estar recebendo o Teu Filho amado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir deste momento, ser guiado pelo Espírito Santo. E assim a pessoa vai saber mais, vai entender mais e vai ter uma comunhão maior contigo. Senhor, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Que Deus lhe abençoe com mais entendimento, conhecimento e sabedoria. Amém?